vivemos onde vivemos. Parece um pouco retórico, mas na verdade, não sei quantos de vocês já se perguntaram por que vocês moram aqui em Flores da Cunha, ou por que moram em Caxias, ou por que moram na região, ou por que moramos onde moramos. Parece meio óbvio, mas creio que a grande maioria das pessoas não faz essa pergunta simples, que é, cara, por que eu moro aqui? Por que eu estou morando aqui e não em outro lugar? É para isso que a gente vai falar aqui os próximos minutos, ok? Mas para começar, eu tenho essa questão inicial. Por que nós simpatizamos com algumas pessoas e com outras a gente não tem a mesma simpatia? Porque isso é muito natural. Perfeito? Porque uma pessoa, olhando para outro grupo de pessoas, consegue rapidamente olhar para alguém e sentir essa simpatia, sentir essa afinidade. E por que, da mesma forma, essa mesma pessoa, olhando para esse mesmo grupo, vai identificar, olhando para outra pessoa, uma antipatia? Seguramente todo mundo aqui já deve ter passado por situação similar a essa, correto? E de onde é que vem isso? Porque para algumas pessoas que eu vi pela primeira vez nessa vida, eu sinto algo bom, e porque para uma outra pessoa que é a primeira vez que eu vi nessa vida, eu sinto algo que não é tão bom. Não vou dizer que é ruim, mas que não é tão bom assim. Sentimos aquela antipatia. Bom, este fenômeno ocorre em virtude do que vocês já devem ter visto algumas vezes, chamado de reencarnação. O processo pelo qual nós, como espíritos, viemos para cá e a gente passa uma pequena jornada encarnado aqui, ocupando um corpinho de carne, né? Justamente em virtude dos nossos... ou ter expiações, ou ter as nossas provas, enfim, para conquistar a nossa evolução. Então, isso ocorre devido a essa encarnação, porque entre as várias encarnações que nós temos, as várias vezes que nós passamos por aqui, e eu não estou falando nem de uma, nem de duas, nem de três, são milhares de vezes que nós passamos por aqui, nós literalmente temos um caderninho onde nós colecionamos amizades e inimizades. Então, numa encarnação eu faço alguma coisa legal com alguém, evidente, eu guardo isso como uma amizade. Da mesma forma, como se eu faço algo esquisito com uma pessoa nessa encarnação, eu vou levar essa esquisitice comigo, assim como ela também vai levar. Para ilustrar um pouco melhor, vamos imaginar que nós temos aqui uma primeira encarnação, onde nossos dois personagens aqui, a menina e o rapaz, eles tiveram uma relação amorosa, perfeito? Talvez não casaram, mas foram namorados, enfim, tiveram uma relação amistosa, amorosa. Numa segunda encarnação, vamos supor que a mesma pessoa aqui, a mesma menina, com outra pessoa já teve uma relação ruim, né? Vamos supor que o cara tenha feito alguma coisa para ela e ela não gostou, enfim. Tá? Tô tentando ser bastante lúdico aqui nessa questão, né? Enfim, eles tiveram um relacionamento meio bomba. Isso vira, evidente, casualidade para os dois. E nós temos uma terceira encarnação nessa sequência aqui, onde esses dois personagens são os mesmos, né, dessa primeira encarnação. Eles não formaram um casal, mas formaram uma amizade, onde eles têm o quê? Um gosto peculiar pela literatura, por exemplo. Desenvolveram uma afinidade baseada na literatura. Eles trazem algo já dessa relação lá na frente. Não exatamente como marido e mulher, por exemplo, mas sim através de um gosto similar de interesse, né, pela literatura. Então, este casal, por exemplo, desenvolve o quê? Esses dois espíritos desenvolvem semelhança de gostos, interesses, sentimentos, ideias principalmente. Isso é positivo. Com certeza no futuro, em encarnações que virão, essas duas pessoas, mesmo não se conhecendo naquela encarnação, ao olharem uma para a outra, isso vai ressoar. Elas estão em ressonância. Ou seja, vai haver aqui uma simpatia, né? Por outro lado, aquela situação das duas pessoas que tiveram uma situação ruim, em algum momento, em alguma encarnação, elas desenvolvem uma semelhança, seja de rancor, de frustração, de vingança, de ódio. E isso também é semelhante, isso também é semelhança. Isso também vai acontecer que numa determinada encarnação eu faço isso, numa próxima, mesmo sem eu conhecer a pessoa, ao olhar para ela em alguma situação onde nós nos cruzarmos, vai existir essa relação de antipatia e nós vamos se perguntar, mas de onde é que vem isso? De forma ignorante a gente pergunta isso, porque a gente desconhece até então este fenômeno que é da reencarnação. Conhecendo a reencarnação, isso fica muito mais claro de entender.
E conhecendo também, além de ficar mais claro de entender, fica mais fácil de atuar sobre o problema. De justamente tu se recompor e falar, poxa, eu estou julgando a pessoa e eu nem conheço ela. É muito delicado isso. E vejam como o conhecimento nos traz a oportunidade de melhoria constante, todo dia. E tudo isso, tá, gente, é chamado de afinidade. Tudo isso se resume a afinidade. Ou seja, pessoas que têm ideias similares, como aqui no caso, ideias amorosas, ou ideias que não são tão boas, elas têm o quê? Uma tendência a se combinar. Isso vocês também podem enxergar no dia a dia. No trabalho, seja na escola, seja na família. Pessoas com ideias ruins, tá? Não vão ter pessoas boas perto delas. Não durante muito tempo. Essas pessoas vão ter, durante um tempo, alguém talvez que pense diferente. Mas vai ser rápido, vai ser temporário. Não aguenta. Da mesma forma, pessoas que vibram em ideias boas, dificilmente alguém que é do mal vai ficar muito tempo ali, tá? Ela vai ficar temporariamente e, cara, logo a natureza vai fazer, chamamos de natureza, né? Vai fazer o papel de separar isso, que é a seleção natural. Então isso é muito importante que nós entendamos, né? Porque nós nos agrupamos. Ou seja, porque nós todos estamos aqui, inclusive, né? Porque tem algo, ideias, que nos são afins, somos afinizados. Ok? Aí voltando, qual a relação com o lugar onde nós vivemos? Eu falei de reencarnação, falei de afinidade. Qual a relação disso com o lugar que nós moramos? Assim como acontece com pessoas conosco, o fenômeno da reencarnação também atinge a coletividade. Tá? Também existe na comunidade, também existe na cidade, também existe no país e também existe no continente e no mundo, inclusive. Perfeito? Ou seja, isso predispõe que as pessoas as pessoas, na verdade, se agrupam segundo suas afinidades. Geograficamente, se colocam muito próximos. E para ilustrar, eu vou buscar na história aqui alguns exemplos, só para vocês conseguirem enxergar, tá, de forma bastante lúdica isso. Por exemplo, no passado, existia um povo, os fenícios e os cártagos. Tá? Os fenícios vieram primeiro, os romanos foram lá, destruíram com tudo, o que sobrou virou os cártagos. Na sequência, enxerga-se o quê? Com o passar do tempo, vieram os portugueses e os espanhóis. Qual é a relação entre esses povos? Basicamente, a predileção pelo mar, ou seja, tanto os fenícios que vieram antes, quanto os cártagos, eles tinham uma vida voltada para o mar, a navegações. Os portugueses e espanhóis que vieram na sequência, inclusive colonizando o Brasil e outros, qual era a questão principal deles? Qual é a afinidade que eles tinham? Afinidade com o mar. Então isso fez com que durante o tempo eles se reunissem. Outro exemplo aqui, a questão da Babilônia. Perfeito? No tempo virou Atenas e no tempo eles foram se encontrar novamente em Paris. O que essas civilizações tinham em comum? Afinidade com filosofia, arte e liberdade. Se vocês olharem essas três civilizações, todas as três tiveram predisposições a isso, afinidade a estes conceitos. Outro exemplo aqui um pouco diferente, de Esparta, na sequência a Prússia e tão recente a Alemanha. O que essas civilizações, o que esses povos tinham em comum? Esses agrupados de espíritos tinham em comum o espírito belicoso. Né? Tanto Esparta, Prússia e Alemanha, basicamente eram povos que viviam muito em guerra, perfeito? Ou provocavam muito isso. Outro exemplo, Roma, que na sequência viu a Inglaterra e que acabou colonizando, né, despertando os Estados Unidos da América aqui, da mesma forma. O que essas civilizações tinham por afinidade? A edilidade e a educação. Edilidade é o gosto pelas, não dá para chamar de regras, mas pela política em si, perfeito? Pela questão e principalmente de educação, né? Que são povos ou civilizações que tendem muito à questão de educar, perfeito? E aí voltando um pouquinho mais para perto o olhar, pensando em Brasil.
pensando em Brasil, acho que aqui nós podemos dizer que eminentemente é espiritual. Apesar de toda a colonização que nós tivemos, se a gente observar todos os credos livres que nós temos hoje, toda a abertura que existe no Brasil, dá para se dizer plenamente que nós somos um país eminentemente espiritual. Acho que esse é o grande dever como nação do Brasil, é essa espiritualidade. E vocês vão ver numa literatura que vou passar na sequência exatamente qual é o papel de um país perante todos os outros países. Ok? E afundando um pouquinho mais, ou aprofundando um pouquinho mais, se a gente for olhar Flores da Cunha e região. Qual é o nosso papel? Essa é uma pergunta retórica. Qual é o nosso papel? Por que estamos aqui? Por que vocês acham que estamos aqui reunidos não só hoje? Ou por que moramos aqui? Por que vivemos aqui? Não só Flores, enfim, toda a região, toda a Serra Gaúcha de uma forma geral. Por que nossa colonização italiana? Por que nossa colonização alemã também? Entre outros que vieram na sequência. Né? Bom, estamos aqui todos, sem exceção, em virtude das nossas imperfeições e das nossas virtudes. Então é muito, vamos dizer assim, muito perigoso, tá, gente? Pelo fato de nós termos afinidades, como a gente já viu, muito perigoso, muito leviano a gente falar assim, eu moro em Flores, mas pô, lá a gringada é complicada. Que gringada? Nós somos a gringada que está aqui. Faz sentido? O pessoal de lá é muito individualista. O pessoal de lá onde eu moro aqui, eu faço parte disso. E da mesma forma como eu faço parte disso, eu sou isso. Porque eu sou afim disso. Seja positivo ou negativamente. Perfeito? Vou trazer 2 trechos aqui, tá, do Evangelho. 3 trechos, na verdade. No capítulo 4, onde ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. 3 trechinhos aqui para ilustrar isso. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçadas pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Ditosos por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. Muitas vezes, até, uns seguem a outros na encarnação, vindo para cá, vindo aqui reunir-se numa mesma família ou no mesmo círculo, a fim de trabalharem juntos pelo seu mútuo adiantamento. Para mim é muito claro o fato de que eu tenho pessoas ao meu redor, amigos, que para mim seriam família, ao contrário da minha própria família. Eu tenho muito mais afinidade do que isso. Acho que isso é uma verdade que muitos aqui também devem ter. De ter aquela pessoa, aquele amigo, poderia ser da minha família. Me dou melhor com um amigo do que com a família. Por que acontece isso? Porque lá no mundo espiritual a gente já traz esse entrelaçamento de muitos e muitas, às vezes, encarnações. Outro trechinho. A união e a afeição que existe entre pessoas parentes são um índice da simpatia anterior que as aproximou. Quanto mais simpático eu sou a alguém, mais unida eu estive em outros momentos e trago isso para cá. O terceiro trecho. Deus permite que, nas famílias, ocorram essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com o duplo objetivo de servir de prova para uns e para outros de meio de progresso. Assim, os maus se melhoram pouco a pouco, ao contato dos bons e por efeito dos cuidados que se lhes dispensam. O caráter deles se abrandam, seus costumes se apuram, as antipatias se esvaem. É desse modo que se opera a fusão das diferentes categorias de espíritos, como se dá na Terra, como nas raças e nos povos. O processo é o mesmo. Ok? Então, para a gente encaminhar aqui para o final, né? Pergunta-tema que eu trouxe aqui, a reflexão de hoje, essa provocação, na verdade, por que vivemos onde vivemos? Acho que tem que ficar bem claro para todos isso, né? Por que vivemos onde vivemos? Para uns, são provas, de fato. São provas, porque eu como uma pessoa talvez egoísta, eu preciso vir morar num lugar onde o egoísmo seja a tônica, justamente para reconhecer isso nos outros e conseguir me melhorar, olhar para dentro e conseguir melhorar. Para outros, progresso. Por quê? Porque, como disse ali no Evangelho, às vezes sozinho, as pessoas, nós não conseguimos evoluir. Nós precisamos estar numa família, por exemplo, diferente da que nós imaginamos, do que nós gostaríamos, justamente para conseguir ter este aporte, para conseguirmos ter esse suporte na nossa evolução. Porque através desses processos de dia a dia,
convivendo com pessoas que são muitas vezes diferentes de nós consigamos absorver isso e entender aquilo como algo legal, algo real, algo que seja passível de a gente conquistar e evoluir. Então, olha a beleza que é este processo como um todo, não só da reencarnação, mas geográfica falando, olha como é legal o fato de nós morarmos numa mesma cidade e ter a percepção disso, porque a gente começa a partir de agora, espero eu, a olhar para o vizinho, a olhar para a família, a olhar para as pessoas que compõem a região, ou propriamente o nosso país, daqui a pouco não ter aquele espírito crítico que nos sustenta muitas vezes de falar, mas o Brasil é isso, o Brasil é aquilo. Nós somos o Brasil, nós estamos aqui e depende de nós fazermos isso. É o nosso papel como comunidade, como civilização, inclusive como país diante do todo, né? Para resumir, acho que essa é uma frase clichê, mas ela define muito bem. Semelhante atrai semelhante. Infelizmente ou felizmente, isso é verdade, isso é real. E não é só falando de eu com outra pessoa. Estou falando de eu com uma cidade, com a vila, com a comunidade, com o bairro. Se vocês pararem para perceber o que vocês têm que aprender onde vocês estão morando, com as pessoas que estão ao redor de vocês. Tem muito a se aprender aí. Tem muito a se olhar, a se refletir. Então essa é a provocação de hoje. Como literatura, tá, até para argumentar trechos que eu trouxe nessa pequena palestrinha, esse é um livro do Chico Xavier, tá? Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Ele é um livro rápido de ler, bastante interessante, porque ele coloca o papel do Brasil diante do mundo, dos outros países. Assim como ele trata o papel de países como Estados Unidos, da própria União Europeia, assim como outros, trata qual é o papel do Brasil. Então chama a responsabilidade exatamente para clarear o papel de onde nós estamos vivendo, de qual nós fazemos parte. Outro livro, A Caminho da Luz, também do Chico Xavier, por Emmanuel, ele trata a questão da evolução. Quem curte um pouco deste conhecimento sobre a evolução humana, este é um livro indispensável, tá? Faz parte dentro da doutrina de um livro bem interessante, que fala desde os primórdios, como nasceram os seres humanos, vamos colocar dessa forma aqui, né? Até o momento que nós chegamos hoje, passando por todas as eras, mostrando o nosso caminho como seres a caminho da luz, nós nascendo em direção à evolução, em direção à luz. E evidente que não pode ficar de fora a Gênese, também, Pentateuco, ou chamar espírita, né, do Allan Kardec, que também fala da criação, do surgimento, e fala também da evolução da nossa espécie humana, como um todo. Esse é indispensável. Tá? Quem gosta de evoluir na literatura, este é um baita livro, fica a referência. Beleza, pessoal? Último assunto aqui, na verdade eu sempre trago, que é quem tiver disponibilidade, gente, não gosto de ler, tem dificuldade de encontrar um livro que goste, algo muito simples é curtir a página da Casa Irmã Teresa, porque todo dia tem o quê? Pequenos drops aqui, pequenas informações com conhecimento. Então não gosto de ler, não tenho tempo, ou assim por diante. Assina aí todo dia um pouquinho de conhecimento chegando até vocês. Rápido, fácil, via celular, via computador, enfim, tá? Essa é a dica que a gente deixa aqui, porque é interessante ter um conteúdo bacana quase todo dia. Perfeito? Era essa a mensagem de hoje. Vamos fechar os olhos.